Olá, boa noite a todos presentes, a todas as pessoas que estão nos assistindo online. Hoje é um dia muito especial, nós estamos aqui no nosso 6º encontro de videoconferências Diálogos do Brincar. E hoje nós temos a honra, a presença de uma querida, grande amiga, Ute Kramer. E o encontro de hoje, a gente vai falar sobre, o tema é Brincar é reencantar a infância. A Ute tem um longo currículo aqui. Ela é membro ativo da Sociedade Antroposófica no Brasil. Ela é fundadora da Associação Comunitária Monte Azul e cofundadora da Escola Oficina Social, Aliança pela Infância no Brasil, Alliance for Childhood no Japão e Nova Zelândia, e conselheira de projetos da Fundação Mali. Tem trabalhos publicados em português, alemão, inglês e espanhol, incluindo livros, relatos, materiais didáticos e ensaios. É palestrante sobre pedagogia e questão social no Brasil, Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia e Nova Zelândia. E a Ute também faz parte do Conselho Inspirador do Território do Brincar. A Ute é, para nós, uma grande inspiração. Então, hoje a gente está aqui com ela e vou passar a palavra para a Ute. Então, boa noite a todo mundo aqui e também todo mundo que está bem longe, mas me ouvindo. Muito obrigada pela oportunidade. Também agradeço bastante o Instituto Alana, que eu considero uma das coisas mais importantes mesmo que estão fazendo para salvar a dignidade do ser humano através da criança. Muito importante para mim. E acho que para todo mundo aqui no Brasil. E talvez até fora. Então, eu vou contar um pouco, né, que eu acho que eu mesma sou um exemplo vivo, ainda vivo, 78 anos, daquilo que realmente é a importância do brincar. Por que estou falando isso? Porque a minha infância foi impregnada pelo brincar. Tanto um brincar dentro de casa, mais concentrado, como também esse brincar expansivo fora, no quintal, na rua, na natureza. Esse brincar, ele trouxe para mim aquilo que, para mim, agora nessa idade, 78 anos, trouxe um alicerce, uma vontade de viver, e uma saúde também. Então, essa minha infância, né, foi esse brincar, como eu falei, dentro, mais concentrado, dentro de casa e também fora. Mas também uma outra coisa que eu considero agora na retrospectiva da minha vida, muito importante, que toda noite, antes de dormir, meu pai contava histórias. E isso desde criança pequena, desde acho que 2 ou 3 anos, contava história, contos, fábulas, depois lendas, até a minha adolescência. Biografias, por exemplo, biografias humanas. Então, eu acho que essas duas coisas, tanto esse brincar como essa complementação, né, diferente da palavra, né, e da palavra que tem um sentido, fez com que eu consiga, até agora, ter muita perseverança e muita criatividade. Acho que essa parte assim da contação da história, que mostra um ideal, dá aquele alicerce também para a alma, né? Dá um alimento para a alma. Então, nesse sentido, eu me considero um exemplo, né, vivo de uma infância que é impregnado pelo brincar livre, e também pela parte da contação da história, que eu acho que é um complemento muito importante, que até queria fazer uma campanha mais da palavra encantada. E isso, apesar de justamente minha infância ter sido vivida na Segunda Guerra Mundial. Então, onde que a gente se escondia embaixo do porão, quando caíam as bombas. Eu vi na infância soldados que chegaram da guerra mutilados,
a gente passou fome, a gente teve que pedir comida, então teve tudo isso, não é uma infância cor-de-rosa. E eu acho, mais tarde eu entendi que isso é justamente o alicerce da infância, que apesar, então, de todas essas interferências que vêm de fora, por exemplo, de guerra ou violência, você consegue manter seu eixo e consegue ter uma confiança na vida. E mais tarde eu soube que tem uma palavra para isso, né, que chama resiliência, né? Então, que apesar, então, de todas essas interferências violentas, você continua a sua vida com vontade de viver, com confiança na vida, né, com entusiasmo, né, e na fé que o ser humano vale a pena viver e que os outros que eu encontro também têm esse valor interno, né, da criança, do ser humano. Então, isso é minha infância. E o reflexo, eu sinto que é para toda a vida, né, que é realmente o alicerce. E nós, como adultos, temos que cuidar um pouco desse alicerce, né, para ele ser bem feito, né? Quando vejo, por exemplo, essa criança, eu vejo que ela vai ter uma infância, ela tem uma infância muito boa, né? Ela está sendo aconchegada, ela vai brincar bastante. Provavelmente vocês cantam para ela, provavelmente vocês vão contar história para ela, conforme a idade, né? Porque tudo isso tem que ser também conforme a idade que vai crescendo. E então, agora me perdi. Eu vi a criança, me perdi. Eu preciso olhar agora. Peraí, eu tenho um óculos. 78 anos não é fácil, não. Tem que ter óculos. Assim, então, assim, por que a gente fala, então, desse brincar livre? Né? Por que então, o que é o brincar livre? Por que a gente insiste tanto, também na Aliança pela Infância e na Semana Mundial do Brincar, a gente incentiva o brincar livre. Livre, onde a criança possa, a partir de si próprio, desenvolver sua vontade, sua fantasia, sua criatividade. E o papel do adulto não é ficar sempre cutucando a criança, vamos brincar isso e aquilo. Mas o papel do adulto é criar esse espaço onde que ela vai conseguir desenvolver sua criatividade, sua própria fantasia. Ontem, por exemplo, lá na Monte Azul, eu observei uma criança, mais ou menos, acho que de 7, 8 anos. E tem uma areia lá. E essa criança eu achei muito interessante, porque ela ficou mais ou menos 20 minutos só alisando a areia e fazendo assim como se fosse um círculo, como se fosse um pátio. Eu não sei o que passou na cabeça dela, né? Mas ela estava totalmente concentrada em tatear essa areia e fazer esse pátio, esse quintal, eu não sei o que é. Muito simples, nada assim de... Ela não fez uma casa, nada assim, mas totalmente concentrada, né? Então, por que então? Ela se sentiu bem nesse ambiente. Então, nem o adulto ficou lá perguntando o que ela faz, nem o adulto falou, agora faz uma casinha, porque poderia fazer isso. Só aquela coisa lá, muito chato. O adulto pensa muitas vezes, faz uma casa, faz uma ponte. Não, nada disso. Não precisa. A criança, por si só, ela vivencia algo dentro de si tão fortemente que ela vai, se ela quiser, depois fazer uma casa, uma ponte, um rio, qualquer coisa, um buraco dentro da areia, né? Então, o adulto, ele proporciona esse espaço para que a criança possa, ela mesma, se expressar e ela mesma poder ver aquilo que ela mesma quer, aquilo que ela sente nessa hora, né? E não precisa interferir. Eu acho que tanto assim, esse espaço, né, que a criança precisa para ela poder se movimentar, se expressar também, como também o tempo, né, porque isso é outra coisa que o adulto, ele quer regular o tempo. Ele quer sempre achar que então brincar é 20 minutos, ou então brincar é 1 hora, mas é sempre regulado. E não respeita, muitas vezes, esse tempo da criança. E com isso, se a gente regula demais esse tempo, ela vai se estressar desde a infância, né? Então, aquilo que nós temos como adultos, tudo tem que ser rápido,
a gente está praticamente ensinando isso para a criança, se a gente não respeita o tempo dela mesma, né? Então, para mim, o brincar livre é isso, né? Respeitar o tempo da criança e também criar esse espaço onde que ela possa realmente se mostrar como um ser individual, onde que ela vai criar dentro de si esse esteio interior que é tão importante também naquelas teorias da salutogênese e também da resiliência. Agora, lógico, a gente pode ficar um pouco, talvez um pouco nervoso, né, como adulto, pensando, tudo isso é muito bonito. Mas depois a criança tem que passar, daqui 10 anos, 15 anos, ela vai ter que passar no vestibular, ela vai ter que fazer provas e tudo isso, e a gente deixa ela só brincar, né? Então, a gente não pode esquecer que, enquanto que ela está brincando, ela aprende, mas ela aprende indiretamente, não do jeito como os adultos pensam muitas vezes, que tem que ensinar agora para ela uma coisa, alfabetizar. Mas mesmo se não for isso, então, ela tem que aprender algo com esses toquinhos. Ela vai aprender isso indiretamente. Ela vai aprender indiretamente, por exemplo, a força de gravidade. Ela vai aprender isso quando ela põe um toquinho em cima do outro. Ela vai aprender que isso cai. E isso justamente é a graça da brincadeira, que ela vai aprender isso por ela mesma, né? E depois, então, no fundamental e depois no ensino médio, ela tem uma base para ela poder entender essa força de gravidade, né? Mesma coisa com equilíbrio, ela vai aprender tudo isso, né? Subindo em árvores. Então, acho que o adulto deveria ter um pouco mais de paciência, que tudo isso que é importante para a vida adulta vai se desenvolver com o tempo, no tempo da criança, aos poucos, pelo brincar, sim. Mas o brincar, ele não pode ser tão direcionado. Você agora vai ter que aprender aquilo lá através do brincar. Não, o brincar, ele acontece. E indiretamente vai aprender, né? E a mesma coisa, por exemplo, com essas brincadeiras que tem de rodas, por exemplo, né? Então, aí ela vai aprender isso que dá para ver tão bem, né, nesses vídeos, né, que você fez do Território do Brincar. Ela vai aprender a cultura brasileira na vida, né? Ela vai aprender isso na vida. Ela vai conseguir entender que cada vez mais, depois mais conscientemente, mas primeiro ela vai se movimentar com essas brincadeiras, com essas rodas, que a cultura da infância tem um lado universal, né? Por exemplo, no mundo inteiro tem amarelinha. No mundo inteiro a criança brinca de corda. É universal, porque vem da criança, né? Vem do ser da criança. E tem os coloridos dos países. Isso que eu acho tão interessante, né? Tem amarelinha no mundo inteiro, mas quando tem uma amarelinha, por exemplo, aqui no Brasil, ela é um pouco diferente daquilo que eu brinquei lá no Egito, por exemplo, né? Mas o sistema é o mesmo, né? E pular corda também, por exemplo, e brincar de bola também. Então, aí tem aquilo que é universal na infância e aquilo que tem esse colorido de cada povo. E ela vai aprender isso, brincando, por exemplo, de roda. E, além disso, na roda, muitas vezes tem as falas. Então, aí ela vai aprender a fala, a palavra ritmada, né? Tudo isso que é importante depois também na alfabetização, na escola. Mas indiretamente, não o aluno sempre colocar sua intenção tão diretamente na criança. Deixar ela brincar, né? E algo assim muito importante também, cada vez mais importante, no fundo, eu acho o fato que cada vez menos tem nas cidades, né, na vida urbana, algo da natureza. Então, aí acho que cada vez mais importante a gente tentar fazer com que os brinquedos sejam de material natural. Madeira, pano, boneca de pano, né, e o menos possível de plástico. Também, por exemplo, a mesa pode ser de madeira, numa creche, por exemplo. Deve ser de madeira. O copo não deveria ser de plástico,
Porque se você pega um copo de plástico, ele é leve. Ele não corresponde àquilo que realmente é um copo, né? Ele é leve demais para aquilo que ele é. Além disso, que o material não é sempre igual, né? Porque o plástico é frio e ele não tem uma textura diversificada, né? E se você quer que uma criança seja diferenciada, né? Com um ser cada vez mais individualizado, no sentido bom, né? Individualizado e diferenciado, tem que ter já, desde a infância, aspectos no brincar e no tatear que dão isso para ela, né? Que providenciam isso, fazem essa vivência com ela. E acho que aí a gente chega num ponto muito importante. Essa parte do tato, né? Do tatear. O que uma criança vai tatear? Se a gente, por exemplo, pega esse pano, ele tem uma textura, né? Uma criança tateia isso, tem uma textura. Esse já é diferente. Esse é mais diferente. Frio, lógico, é plástico, né? E assim por diante, né? Então, cada material tem sua textura, tem seu calor. E com isso ela vai desenvolver o sentido do tato. Esse sentido do tato, a gente tem que se aprofundar bastante, porque esse sentido do tato, né, desse tato mesmo, se transforma cada vez mais, principalmente depois na idade do adulto, em contato, né? Então, esse contato, como você contata uma outra pessoa, como você entra em contato com uma outra pessoa, como você se sente você mesma e como você entra em relação com uma outra pessoa, esse contato, né, de você, dessa sua individualidade que você vai desenvolver cada vez mais na idade adulta, com a outra individualidade, que é outro ser humano, que é uma outra individualidade, e você desenvolve cada vez mais essa ligação, esse link, né, do seu eu, da sua individualidade com a individualidade do outro. Isso é a base de toda a vida social. Então, me preocupa bastante que, cada vez mais, as crianças não têm essa oportunidade, realmente, de se conectar com a natureza. Não estou falando agora a natureza, a floresta e a praia, tudo isso. Estou falando uma coisa mais simples, né? Materiais naturais. Que, se a gente, uma vez, tem consciência disso, eu acho que todo mundo tem acesso a isso. Não é uma coisa difícil. Mas tem que criar essa consciência que tem essa ligação, né, de se desenvolver do tato e o desenvolvimento da relação com o outro, né, com as diferenças do outro também. Já tá bom? Já passou 20 minutos? Não, né? Então, você me fala, tá? Desculpa. Então, tudo isso é muito bonito, mas a gente pode se perguntar, um adulto que não brincou, o que acontece com esse adulto que não brincou? Isso é sempre uma pergunta, né, que vem. Eu não brinquei na minha infância, não tive a infância, minha infância foi horrível, não consegui brincar, e agora, como que eu posso, então, passar isso para meu filho, por exemplo? Eu não sei, mas eu sempre sou bem otimista, no fundo. Uma que eu penso que, será que esse adulto realmente não brincou? Talvez ele não lembra também. Talvez ele brincou sim. Porque eu já vi criança brincar, por exemplo, no farol. Vocês todos, acho que já viram, que a criança que está no farol pedindo, quando não tem carro, ninguém para, eles acabam até brincando. Eu já vi assim na Marginal, por exemplo, lá perto da Monte Azul, na outra favela, na Peinha, aí sentia um monte de madeira que estava jogada lá, e as crianças estavam pedindo lá. Mas aí, quando não pedia, então estavam montando lá uma casa, uma casinha. Estavam brincando, né? Então, eu fico um pouco em dúvida quando um adulto fala que não brincou. Mas vamos supor que realmente não brincou, e talvez agora cada vez menos brincou desse brincar livre. Eu penso, né, que o adulto ele pode recuperar isso. Eu acho que ele pode recuperar isso
da maneira adulta. Não que ele vai pular amarelinha ou pular corda. Talvez não é isso. Ele pode, se ele quiser. Mas eu penso que talvez não seja isso o importante para o adulto. Mas o brincar, ele pode se desenvolver, o brincar da criança, ele pode se desenvolver no adulto, ou brincar com cores, por exemplo, pintar. Ou ele pode brincar, pintar, ele pode dançar, ele pode inventar uma dança. Sabe? Essa criatividade que a criança tem no brincar pode se desenvolver depois no adulto como na arte. Né? Pode inventar uma poesia, um conto para seu filho, outra coisa. Né? Eu acho que tem essa possibilidade. E talvez assim um adulto que acha que não é capaz, porque não sabe pintar, nem fazer poesia, nem tocar um instrumento, acho que a gente precisa falar para esse adulto, não precisa ser um profissional de pintor, nem de literatura, nem nada. Não é nesse sentido. Mas brincar como a criança também brinca, nesse sentido, brincar com as cores. Eu posso falar de mim. Eu tinha assim eu achei que não sabia pintar. Ah, não, eu não sei fazer desenhos. Por que eu não sabia desenhar? Porque a escola me proibia. A escola que depois foi uma escola tão rígida que a gente não aprendeu, não deixavam a gente pintar e desenhar. Por isso que eu tinha um preconceito comigo mesmo. Aí eu fiquei doente, né? Sempre é bom, né? Às vezes a gente fica doente. Aí fiquei numa clínica antroposófica, a Clínica Tobias. Aí falaram para mim, se você quer sarar, você tem que fazer pintura. Eu falei, pelo amor de Deus, aí vai ser ruim. E aí aprendi a mexer com as cores, brincar com as cores. Né? Agora eu gosto de pintar. Não sou uma pintora, assim, mas isso me alivia, me reconforta, me dá força. Né? Então, eu acho que a arte é uma maneira assim de um adulto que acha que não brincou, recuperar isso e criar coragem de fazer isso. E sem achar que tem que ser perfeito. Porque a criança também não brinca para uma perfeição. Ele vai brincando. E a gente pode brincar com a música, a gente pode brincar com as cores, a gente pode brincar nesse sentido, né, o adulto. Acho que isso é importante para o adulto criar coragem de fazer isso. Porque é isso que traz essa vontade, essa força, esse entusiasmo para a vida. E a gente também pode brincar nesse sentido do brincar, da essência do brincar, né, que é a criatividade, no trabalho. Agora, lógico, você não vai trabalhar aqui, por exemplo, de repente pular corda ou ficar brincando, não é isso. Né? Mas você pode ser criativo no trabalho. Você pode se entusiasmar para esse trabalho aqui, por exemplo, no Instituto Alana, mesmo no computador. E ser criativo, inventar coisas, como é feito mesmo aqui. Né? Então, isso também é aquilo que o brincar ele proporciona, né, na primeira infância, e que pode se desenvolver na vida adulta como uma alegria, um entusiasmo para aquilo que nós, como adultos, fazemos. É ficar na família e trabalhar. Né? É mais ou menos isso. Né? Acho que agora vocês podem fazer perguntas. Bom, eu queria fazer um pequeno acréscimo aqui na fala da Ute sobre o quanto a Ute, para mim, ela traz essa relação que o brincar traz, e como ela disse, essa vontade de viver, né, e uma vontade de viver verdadeiramente. Então, para nós, no Território do Brincar, é uma honra ter ela no Grupo Inspirador, porque a gente sente que essa verdade do brincar, a Ute transmite naquilo que ela faz cotidianamente. E agora, claro, foi chegando, né, muitas perguntas, Ute, e aqui tem uma pessoa, chama a Janine Rodrigues do Nascimento. Ela é do Rio de Janeiro, ela é contadora de histórias, escritora de literatura, e ela diz que hoje, lembrando da infância dela, ela sempre pensa muito nas histórias, e uma criança disse a ela: ouvir histórias é minha brincadeira preferida. E ela gostaria que você falasse um pouco mais sobre as histórias, a imaginação e o brincar. Bom,
assim, não sei se vou responder direito para ela, mas para mim o brincar, se a gente observa uma criança pequena, né, como ela ou ele, não sei, se é criança, né? Então, se a gente pensa assim, nos primeiros 3 anos, e a gente vê o desenvolvimento da criança, é o se erguer, o andar, depois vem o falar, né? Então, para mim, o brincar, o falar, ele é uma sequência, né? Então, a criança brincou, ela se movimentou, né? Agora, junto com isso, tem que vir algo assim que verdadeiramente humano, que é a fala a fala humana, né? A palavra humana, não só sons, mas a palavra humana mesmo. E isso vem muito, por exemplo, através da contação da história, e que desenvolve também assim, essa parte depois, como articular um pensamento, né? Então, tudo isso tem a ver com esses 3 anos de vida, né? O andar, o falar, que tem a ver com isso que ela fala, da contação da história, para, a partir disso, desenvolver um pensar lógico, mas também um pensar criativo, né? Então, lógico, aí tem todo um arsenal de contos, de mitos, de fábulas, de lendas, né, do mundo inteiro, né? E aí eu acho que depende um pouco da pessoa que escolhe, mas tem que pensar um pouco também na fase da vida da criança. Então, não é qualquer história que serve para qualquer idade, mas porque é o alimento, né, o alimento para a alma. E se a criança, da mesma forma como a gente não dá qualquer comida para um nenê, ou qualquer comida para uma criança de 3 anos, a gente também vai escolher um pouco esse alimento anímico, né? Esse alimento para a alma, para a criança. Então, por exemplo, quando eu falei que eu escutei histórias desde pequena, e no fim, na adolescência, meu pai contava biografias, essas biografias, porque era para criança, para mim, de 14, 15 anos, e não para 6 anos, né? Então, tem que escolher isso um pouco. Isso é uma coisa. Outra coisa é que a criança, ela se encarna, como a gente fala na pedagogia Waldorf. Ela se encarna no mundo, ela se encarna também, no caso aqui, no Brasil. Então, também tem que ter histórias, ou lendas, ou mitos, que tem a ver com esse país, do Brasil, né? Para ela amar essa terra brasileira, né? Então, tem várias coisas que precisa falar ou fazer para amar a terra brasileira. Mas um meio é através também da fala e da contação da história, né? Os cordéis, por exemplo, né? Tem muita coisa no Brasil, é muito vivo, né, tudo isso. Eu não sei se respondi bem, mas é isso que me veio na cabeça agora. Talvez só completando, né? Assim, minha grande vontade é justamente fazer uma campanha, quer dizer, como tem a Semana Mundial do Brincar, que é mundial, né? Tem o Dia Mundial do Brincar, e aqui no Brasil a gente chama isso de Semana Mundial do Brincar. Quer dizer, todo ano tem isso no mundo inteiro, praticamente. Da mesma forma, eu queria ter um dia, uma semana, do reencantamento da palavra. Uma campanha, assim, para ver a importância da fala, a importância da palavra. Porque a palavra ela está sendo destruída no mundo inteiro, no fundo. O vocabulário está se reduzindo, né? Tem essas abreviações, né, que começam a ser usadas não só na brincadeira, mas começam a fazer parte da linguagem. Então, tudo isso eu vejo que aquilo que é tão humano, né, como a voz humana, a fala humana, está sendo simplificada e denegrida mesmo, né? Então, vamos fazer a campanha da palavra reencantada? Vamos, eu topo, viu? Conta comigo. Tem uma outra pergunta, Ute, da Valéria, ela é de São Paulo, e ela diz que ela é apaixonada pelo seu trabalho.
e tem se inspirado muito, né, nas práticas dela. E ela queria que você falasse um pouquinho sobre a infância que está cada vez mais institucionalizada, aquela criança que está muito tempo do seu dia a dia dentro das instituições e como que isso tem acontecido do brincar para essas crianças que têm sempre esse contato com alguém, dirigindo, direcionando. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre essas crianças institucionalizadas. Bom, eu penso que numa vida urbana é um fato, né? Quer dizer, é um fato que a maioria das mulheres e dos pais tem que trabalhar. A maioria, não estou falando todos, mas a maioria, acho que realmente, para poder viver, vai trabalhar e tem que trabalhar. Então, o que vai fazer com a criança? Ela vai ser institucionalizada, ela vai ficar numa creche, vai ficar num berçário, ficar numa creche e vai ficar talvez 8 horas institucionalizada e mais 2 a 4 horas na perua que vai levar ela nessa instituição. Quer dizer, 12 horas vai ficar rodando. 4 horas rodando e 8 horas assim numa creche. Então, acho que é muito complicado. Assim, eu acho que tem muito a ver com a educação e a formação dos educadores que vão ficar com essa criança. Então, aí que está a importância, né? Já que não tem a mãe e o pai que vão cuidar da criança, então vamos lutar politicamente também para ter creches e berçários e creches e educação infantil realmente adequada à criança e formar as pessoas de acordo. Então tem a parte da formação para realmente entender o que a criança precisa. Ela tem que ser prática também, tem que aprender a brincar, talvez, né? Tem que aprender a fazer um trabalho manual, né? Tem que aprender isso, aquilo que a Patrícia faz, né? Assim, uma formação prática, mas que não é só prática. A partir da prática, explicar por que é importante. Por que é importante brincar com materiais naturais, por exemplo, né? Então, a formação, isso é uma coisa. Agora, na parte da política, talvez, eu acho que tem que lutar mesmo para que não tenha assim creches com 35 crianças e uma monitora, né? Isso é inviável, você cuidar bem de 35 crianças e uma monitora só. Então tem que dividir a turma, né? E com isso tem que gastar um pouco mais de dinheiro. Me falaram que existe esse dinheiro. Acho que ele existe, né? Então, eu acho que não adianta muito chorar assim que é institucionalizada. Acho que talvez assim os pais têm que pensar: será que é preciso trabalhar ou não preciso trabalhar? De repente é suficiente isso que o pai ganha ou a mãe ganha, talvez. Mas a maioria, acho que sim, vai trabalhar porque precisa trabalhar mesmo. Mas aí, uma boa creche, uma boa educação infantil. E a educação infantil não é só 4 horas, porque a mãe trabalha 8 horas, né? Então, não adianta fazer educação infantil como que é agora, de 4 horas, e depois a criança, de novo, tem que ser levada no outro ambiente para lá, de novo, com outra professora, de novo, ter essa tal de educação infantil. Tudo isso tem a ver com uma luta política mesmo. Tem a Rede Nacional da Primeira Infância, que está tentando lutar, nem sempre com sucesso, né? Mas tem mais consciência ali. E uma outra coisa que também acho que tem muito importante, que a criança precisa, sim, essa pessoa de confiança, pessoa de referência. Então, não adianta, assim, uma criança ficar, sei lá, umas horas com uma professora, depois a outra, depois a outra, depois a outra, né? Então, o máximo de tempo, estou falando agora 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? O máximo de anos com a mesma professora, com a mesma educadora, para ela criar isso que fala muito nessa pesquisa da resiliência, a importância da pessoa de contato, da pessoa de confiança, da pessoa de referência. E mesmo se não forem os pais, aí tem pesquisas bem interessantes, mesmo se os pais não tiverem essa
condição, por qualquer motivo, de ser a pessoa de referência. Então, a educadora, por exemplo, pode ser, deve ser ela. Mas não assim, um ano é uma, depois no outro ano já é outra. É uma pessoa de confiança mesmo, né, de referência. Não sei se mais ou menos isso, né? Mas é uma luta política também, né? É de formação, uma formação melhor também, prática, né? E também essa luta política mesmo. Tem uma pergunta aqui que veio da plateia, está aqui presente, e é sobre essa questão do encantamento. E essa pessoa diz o seguinte, ela diz que Nina Horta, jornalista e cozinheira, ela fala muito sobre o encantamento da descoberta dos novos sabores. Ela fala que o encantamento diminui certezas, porque existe um número enorme de possibilidades desconhecidas. Você acha que essa perspectiva do encantamento que diminui certezas tem a ver com o brincar das crianças? O problema é que não dá para perguntar para ela o que ela chama de diminuição de certezas. Você sabe? Você entendeu? O que a Nina chamaria de diminuição de certezas, eu tenho uma ideia de que seria como as relações concretas, respostas fechadas e certas, certezas de definições, num aspecto de definições. E se isso tem a ver com brincar? Isso. Esse tem a ver com o brincar das crianças, com essa relação de a gente talvez não viver relações tão concretas e respostas tão certas e certezas nessa perspectiva. Eu vou fazer essa leitura, tá bom? Não sei, gente. Não sei se eu entendi certo a pergunta. Talvez tenha a ver com isso, né? Porque eu enfatizei muito o brincar livre e a liberdade, então, do brincar. Não sei se tem a ver. Eu vou falar. Então, tem essa liberdade do brincar, mas também tem limites, né? Quer dizer, tem certezas de certos limites. E isso é importante lá também, a criança saber que tem limites. Né? Eu posso também falar da minha infância. A gente tinha um limite bem claro. 7 horas era a janta. E não era 5 para 7, nem depois, nem 7:10. Né? Isso fez com que, eu acho que tem um pouco a ver com essa relação que eu tenho com o tempo, com a pontualidade e tudo, que não precisa eu olhar muito no relógio, embora que eu trouxe, porque eu sou pontual mesmo. Mas eu tenho um tempo interno, não sei, né? Porque tinha esse limite, por exemplo, a hora da janta e depois a hora da história, né? Tinha esse tipo, um espaço de tempo, né, limitado. Assim, do começo da manhã até a noite. Dentro desse espaço a gente era livre. Então, eu não sei, eu acho que bem essa pergunta. O problema é esse. Não dá para perguntar para ela? Não entendi muito bem. A gente não. talvez pode até continuar depois essa isso. Pergunta, né, com essas pessoas. E a gente pode talvez falar um pouquinho também agora sobre essa relação que você falou, tem um pouco que é essa questão da brincadeira nas cidades. Né? O Rodrigo de Souza Coelho, ele é de Fortaleza, Ceará, e ele queria saber como aproveitar os espaços urbanos para a brincadeira infantil, já que a natureza hoje é cada vez mais difícil nos espaços urbanos. Né? Então, como relacionar o brincar na natureza nos espaços urbanos? Então, eu acho que aí tem várias coisas, né? Uma que é uma luta política também, né? Que eu acho que até está começando cada vez mais a ficar viva, né? De ver os poucos espaços urbanos que tem, as praças públicas, por exemplo, para reencantar essas praças, para elas serem bonitas e adequadas também para a criança, para o ser humano, mas para a criança também poder brincar, se divertir e ter um pouco de contato com a natureza. Isso é uma luta política, né? Os parques e tudo. Eu acho que está melhorando. São Paulo, eu acho que nesse sentido está melhorando. Agora, do outro lado, tem, por exemplo, as crianças no centro da cidade têm menos
menos contato com a natureza do que as crianças da periferia. Eu acho que quando eu vejo as crianças no centro da cidade, brincando embaixo do viaduto, eu acho que eles têm uma infância muito mais desprovida de contato com a terra do que uma criança que mora na favela. Porque na favela tem barro, tem terra. Né? A gente pode achar isso horroroso, mas eu acho que para a criança não é horroroso. Eu perguntei no outro dia, assim, um que agora é adulto, né? E ele morou na favela quando não era urbanizada. Então era aquele matagal cheio de ratos. Eu achava horroroso. E aquele barro em todo lugar. Para os adultos ficou horroroso, mas essa criança, que agora é adulta, falou, não, mas a gente gostava de brincar naquilo lá. A bola caiu naquele córrego, a gente ia atrás. Não ficou reclamando. Né? Eu fiquei pensando, mas será que é mesmo? Mas eu acho que é. Né? Porque o mais chato que é brincar assim no barro, que também é sujo, né? E esse córrego, que também era sujo, ele era mais vivo do que aquilo que é só aquele asfalto e aquele cimento que normalmente é no centro da cidade. Então, agora, essa é uma longa história, né? Porque o que vai fazer com, eu acho que mais ou menos 150 mil crianças que agora moram na rua em São Paulo? É muitas crianças. O que vai fazer? Então, talvez não vai ter aquilo que eu falei antes, né? Que poderia ver nas creches, por exemplo, ter material natural, brincar com coisas da natureza, mesmo se não tiver um parque, tudo isso. Agora, essas crianças que moram na rua mesmo, no centro da cidade, não têm contato com a natureza e normalmente, justamente, criam uma desconexão da vida, né? Se desconectam da vida e criam dentro de si um vazio interno por várias razões, né? Esse vazio interno, esse buraco interno, eles me falaram isso, eu sinto como se fosse um buraco aqui, né? Lá onde que tem o coração, a alma. Então, aí, acho que para mim parece a única solução de ter pessoas que se dedicam mesmo a essas crianças, né? De novo, essa importância de uma pessoa que as crianças têm confiança e amam essa pessoa. E foi muito legal. No outro dia, eu encontrei lá o Projeto Quixote, eles foram lá na Monte Azul, 4 jovens apresentaram esse projeto. Eu achei muito bonito, porque são jovens, estudaram psicologia, pedagogia, e se dedicam a essas crianças. E contaram como, então, essas crianças têm essa fé nesses adultos, né? Que vão lá toda noite, estão lá, né? Junto com eles. Então, acho que para mim ficou mais isso, a salvação para essas crianças. Salvação, estou falando assim, mas esse contato com o humano do ser humano. E a natureza, lógico, ia ajudar bastante, mas ela não está aí, né? Acho que se ela pudesse estar lá mais, de novo, é uma luta política, abrir um pouco esses cimentos. Porque, às vezes, é cimento demais, né? Acho que Eduardo Jorge tentou fazer isso, abrir um pouco mais o cimento, né? As calçadas e plantar e tudo, mas tem que continuar. Agora, assim, parece assim desolador, parece que não tem um jeito, né? Acho que nunca nós deveremos pensar que não tem jeito. Porque não pode pensar que um ser humano não tem jeito. Um ser humano, a gente sempre tem que pensar que vai ter jeito sim. E tem milhares de provas que muitas vezes realmente algo que não tinha jeito, parecia que não tinha jeito, que ia se repetir tudo de novo, essa violência e tudo, de repente quebrou esse ciclo vicioso e saiu, e deu jeito, né? Então nós temos que sempre pensar, não, dá jeito, tem jeito, né? E dá força para aquilo lá. Porque na hora que a gente abandona um ser humano, aí ele é perdido mesmo, ele é muito difícil, né?
Bom, também fiquei vagueando por aí, mas... Imagina, Ute. Bom, e pensando que temos todos jeitos, temos uma pergunta aqui da Ana Brisa Tamasco, de São Paulo, Franca, né, estado de São Paulo. Ela faz uma pergunta imaginária nesse sentido, né? Como você imagina que seria uma sociedade onde os adultos fossem crianças que tiveram tempo livre para brincar? Então, como que seria essa sociedade se todos os adultos daquela sociedade tiveram tempo livre para brincar? Né? Pensando nesse... Todos temos jeitos. Bom, é bem imaginário, né? Porque não tem como, de repente, mudar. A gente tem que mudar tudo isso aos poucos. Mas se fosse uma utopia, né? E utopia quer dizer a gente caminha para um ideal. Eu penso que uma sociedade assim, ela seria mais criativa, mais artística. Artística no sentido que a vida também é uma arte, né? Uma arte ampliada, por assim dizer. Ela teria mais ideias de solução, mais criativas. Acho que talvez teria uma relação de um ser humano para outro ser humano mais humano mesmo, menos preconceito, menos ideias fixas, né? Mais movimento, né? Porque brincar é movimento. Então, se a gente movimenta a nossa ideia, nossas ideias, nosso pensar, a gente movimenta nosso sentir também, né? Nossas relações, acho que aí cria algo mais humano e mais diversificado e não tão homogeneizado, é isso, né? É muito homogêneo, assim, a tendência da nossa cultura é que tudo seja igual, tudo McDonald's, tudo Coca-Cola e tudo assim igual, né? Coca-Cola, McDonald's, é tudo essa globalização econômica, né? Tudo nessa mesma direção. Você vai na China, você vai assim no hotel chique, é a mesma coisa do que o hotel chique lá na África do Sul, sabe? Não tem diferenciações. Então, eu acho que uma sociedade que tivesse cada vez mais crianças brincando livremente, onde justamente vai desenvolver essa mobilidade interna, essa criatividade interna, essa fantasia, como adulto, provavelmente também vai criar uma sociedade mais diferenciada, mais colorida e mais, vamos falar assim, mais individualizada, mas no sentido não agora individualista, que cada um por si, não, justamente individual, do jeito como eu falei antes, que é esse tatear, quando tentei explicar, né? O tatear e o contato, que você é individual, o outro também é individual, e vamos se relacionar. E com isso dá esses coloridos dentro da sociedade, né? Cada um com sua individualidade, mas dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, dentro de um país, respeitando cada vez mais essas diferenças que existem de cada indivíduo, de cada povo, de cada setor social, de cada parte intelectual, daquela sua opção sexual, né? Respeitando isso cada vez mais. E respeitando isso de verdade, de dentro, né? De dentro. Assim, verdadeiramente respeitando, né? Por dentro mesmo. Bom, a gente tem que caminhar, eu acho que todos nós, né? Temos que caminhar nessa direção para tentar fazer isso. Que não vai ser de um dia para o outro que de repente vai... Né? Porque os adultos estão aí, não é todo adulto que é assim. Acho que também depende, eu fiquei pensando mesmo, porque antigamente as crianças brincavam livremente. Além disso, muitas crianças trabalhavam, né? Deixando isso um pouco do lado agora. A maioria, no fundo da infância, é uma infância onde que as crianças já trabalhavam, né? Mas vamos deixar isso agora do lado. Agora, o que as crianças imitavam? Porque a criança imita. Então, o brincar livre, quando eu falei do espaço e também do tempo, tem que ter exemplos
dos adultos que vale a pena imitar, que vale a pena imitar no sentido de uma cultura de paz. Eu acho que antigamente, tinha muita, pelo menos na Europa, né? Acho que aqui é diferente, mas na Europa tinha muita cultura de guerra mesmo. Tinha uma guerra com a outra, a Alemanha contra a França, depois contra a Rússia, sempre estava em guerra, né? A Alemanha, Europa, assim, um país assim pequenininho, todo mundo guerreando um com o outro. Então, acho que as crianças também imitavam isso muito, né? Então, era um exemplo de imitação dentro do brincar livre, né? De um exemplo negativo daquilo que não deveria imitar, que é justamente que os adultos mostravam isso. Armas, né? Guerra, falava disso e mostrava isso também, né? Bom, vamos tentar fazer a cultura de paz e ser exemplos, né, bons para as crianças, né? Vale a pena imitar mesmo. Nesse sentido, eu achei uma coisa que me veio agora. Meu pai sempre falava assim, guerra nunca mais, porque eu nasci na guerra. Eu lembro muito bem quando acabou, lembro assim, muito bem assim, quando minha mãe falou para mim, eu estava com 6 anos, a guerra acabou, e aquele alívio. E meu pai sempre falava, guerra nunca mais. Então, isso é um exemplo de imitação da não guerra, né? Mas quantos pais falavam que guerra é bom, né? Aí que tá. Bom, aqui a gente tem uma pergunta da Cláudia, de Juiz de Fora, e ela trabalha numa instituição e ela percebe que as crianças na instituição são sempre muito dirigidas, as brincadeiras são sempre com uma proposta. Então, ela queria que você falasse um pouquinho sobre a possibilidade das crianças terem esse brincar livre que você falou bastante, e que desenvolve a vontade, e como que faz para, então, deixar com que as crianças consigam livremente, dentro das escolas, desenvolver a sua vontade. Uma que é um pouco isso que eu já tinha falado, assim, da formação, né, do educador, né? E talvez o educador ele tem que criar coragem de deixar a criança brincar e colocar um espaço onde que isso possa ser viável, né? Então tem que tirar as cadeiras, as carteiras e tudo isso, tem que tirar, ou deixar assim na parede. E aí tem que ter um pouquinho por exemplo, uns panos, né? A criança com pano ela faz tudo, né? Uns panos coloridos, ou então uns caixotes, ela vai montar as coisas simples, né? Então criar um espaço é isso também, não é criar um espaço vazio, mas deixar algo onde que a criança possa depois construir. Isso é possível numa creche institucionalizada, é possível sim, mas não é tão simples quando justamente tem 35 crianças no mesmo espaço e uma monitora só. Então aí tem que lutar politicamente também. Acho que tudo isso não é de um dia para outro, né? Mas eu sei que tem creches, né, que foram influenciados pela Semana Mundial do Brincar, ou fizeram uma formação da infância vivenciada, da pedagogia Waldorf, que tentam fazer isso, né? Deixar a criança mais livre no brincar, né? Organizar o dia diferente. E funciona, não é fácil, né? Porque precisa ter um pouco de paciência, o educador tem que ter paciência, porque de repente a criança não vai logo desenvolver a sua fantasia, né? Então, tem que ter um pouco de paciência mesmo, deixar um tempinho, tem que se segurar um pouco, né? E não logo interferir, né, nesse brincar. E, de novo, dirigir, né? Agora, normalmente funciona, colocando nos panos e uns caixotes para se esconder lá dentro. Acho que funciona. Pano é um milagre que as crianças fazem com isso. Acho que, e lógico, seria bom, né? Assim, por exemplo, no caso dessa creche ou dessa, o que é a creche, né? Ter um curso mesmo, um curso que explica um pouco isso e incentiva isso nos educadores também. E conquistar a diretora também,
Porque se a diretora fica totalmente contra, fica difícil para uma educadora. Né? É tudo conscientização, formação e coragem de fazer isso. Né? Acho que é isso. Bom, a gente está chegando aqui no nosso tempo. Ficou até muito bonito ela terminar com a palavra coragem, que é uma pessoa que traz essa inspiração de coragem para a gente. Mas eu queria que você, se tiver alguma coisa que você gostaria de finalizar, encerrar, trazer algum último pensamento, alguma última reflexão, para a gente se despedir aqui das pessoas. Então, acho que dessa vez não veio tantas perguntas sobre a influência da mídia, da televisão e tudo isso, né? É uma grande questão mesmo, né? E penso que talvez cada vez mais adultos teria que ver como que é a criança assistir a televisão. Pelas pesquisas, parece que fica 4 horas no Brasil na televisão, na média, e 8 horas, me falaram, assim, pela pesquisa, de uma maneira ou de outra ligada a uma tecnologia. Então, é plugado, né? Direto. Mas então, aí só queria assim, uma reflexão específica agora sobre isso, que talvez pode melhorar mesmo, se a gente tem consciência. A gente tem que pensar assim, né? A criança, ela acorda, depois fica durante 10 horas, ou sei lá quantos, o dia, depois ela vai dormir, ela vai entrar no sono. E essa passagem assim do dia para a noite, quer dizer, da vigília acordada para o sono, é uma passagem, um limiar, né? Muito importante. E se essa passagem, né, desse fim do dia para a noite seja não preenchido com imagens da televisão, mas que essa passagem, pelo menos essa passagem, seja preenchido com algo que vem do ser humano, o pai ou a mãe, ou se não é possível, uma outra pessoa, mas de um ser humano, e que esse ser humano vai contar uma história, por exemplo, para essa criança, ou vai falar um verso, ou uma poesia, ou uma reza, ou uma oração, algo que tem a ver com o ser humano e com essa importância da fala do ser humano. É algo espiritual, né? Não qualquer coisa também não. Para essa criança poder entrar no sono, que é uma grande pergunta, ela vai para onde? Né? Está lá escuro? O que é lá? Inconsciente, mundo espiritual? O que é? Né? Então, que essa passagem, essa entrada no outro mundo, que ela seja bem feita através de um ser humano e não através da tecnologia, através de um conto contado pela mídia, não, pelo ser humano, né? Para entrar como ser humano, junto com o ser humano, para esse mundo desconhecido, que é onde que ela entra na hora do sono. E onde que ela vai sonhar também. Quer dizer, ele é desconhecido, mas um pouco a gente conhece desse mundo onde que ela vai entrar. Então, como mensagem, eu queria deixar isso, né? Essa importância mesmo. Ute, eu gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por fazer parte da nossa equipe de conselheiros do Território do Brincar. Eu queria lembrar a todos que a gente tem no nosso site, ali no final da conferência, uma lista de perguntas de avaliação, se vocês puderem, quem está online, responder. E isso é muito importante, porque a gente precisa dessas informações para poder estar atualizando e ajudando a renovar aqui as nossas ações. Eu queria lembrar também vocês que
A gente vai ter, dia 15 de setembro, uma nova videoconferência. E essa videoconferência vai ser com a Meire Cavalcante, que vai tratar do tema do brincar entre crianças com deficiências. Então, estão todos convidados, dia 15 de setembro, às 7 horas da noite. E deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. O vídeo que vocês assistiram aqui hoje, a partir da semana que vem, ele estará disponível online, então vocês podem divulgar para as pessoas que não tiveram oportunidade de assistir hoje, vai ficar disponível online. Além desse vídeo, tem os outros que já aconteceram aqui, sempre a gente continuará dessa forma. E eu acho que são esses os recados. E eu queria agradecer à plateia que esteve aqui presente, todos os internautas que nos assistiram hoje. Uma boa noite a todos.